Aqui é o professor Júlio Araújo e hoje nós vamos entender um pouquinho deste assunto. Então vamos lá para os motivos que causaram toda essa confusão e que acarretou a vinda da família real aqui para o Brasil. Então, historicamente falando, o período joanino, ele corresponde a esse período, a essa fase da história do Brasil, que ocorreu aí entre os anos de 1808 até o ano de 1821. Recebeu esse nome em referência ao rei Dom João, que transferiu seu governo aqui para o Brasil. Vale notar que essa foi a primeira vez na história que um rei europeu acabou transferindo seu reino para um país do continente americano, ou seja, foi uma novidade. Os eventos que acabaram ocasionando isso foram bem peculiares e até então políticos, meramente políticos. Em janeiro de 1808, e com o apoio da Inglaterra, a família real portuguesa chega ao Brasil com cerca e aproximadamente aí mais ou menos 15 mil pessoas que acabaram vindo acompanhando a família real. Pessoas que trabalhavam na administração ou que faziam parte da corte portuguesa. Acredita-se que um total de 2% da população portuguesa da época veio juntamente com a família portuguesa, no caso, a família real. Eles acabaram se instalando na capital do Rio de Janeiro e permaneceram ali durante aproximadamente 12 anos. Ameaçados ali pela invasão do francês Napoleão Bonaparte, a família real deixou Portugal para garantir que o país continuasse independente. Isso porque Napoleão Bonaparte decretou o bloqueio continental no ano de 1806, e isso acabou determinando o fechamento dos portos aos navios ingleses. Se você não conseguiu entender anteriormente, o bloqueio continental foi criado pelo próprio Napoleão Bonaparte com o intuito de fazer com que o mercado inglês acabasse ou se enfraquecesse, porque o objetivo dos franceses era dominar o comércio marítimo europeu. Por isso que eles queriam acabar literalmente e queriam quebrar literalmente as pernas, economicamente falando, da Inglaterra. Por isso, Napoleão utilizou essa ousadia do bloqueio continental. Ou seja, iremos perceber que historicamente deu BO. O que poderia piorar, piorou. Então, vamos ver o que de fato aconteceu durante este período histórico. Portugal, que apoiava a Inglaterra e tinha grande relação comercial com esse país, não se submeteu ao bloqueio e isso levou à invasão de Napoleão a essas terras lusitanas. Sendo assim, em novembro de 1807, Dom João e o rei da Inglaterra, Jorge III, assinaram um decreto que transferia a sede monárquica de Portugal aqui para o Brasil. Além disso, Portugal também se comprometia a assinar um tratado de comércio com a Inglaterra quando chegasse ao Brasil. E foi dessa maneira que, no ano de 1808, o acordo colonial, o pacto colonial, entre a colônia e a metrópole chega ao fim. E foi nesse ano que Dom João instituiu a chamada Carta Régia, a qual concedia a abertura dos portos às nações amigas, inclusive a Inglaterra. Especificamente aqui, isso foi mais para agradar a Inglaterra. Diante desse fato, a economia do país começou a alavancar. No entanto, impediu o desenvolvimento das manufaturas no Brasil, isso porque grande parte dos produtos que eram importados da Inglaterra, digamos assim, ocasionaram esse processo. Os produtos ingleses eles tinham uma menor taxa alfandegária, ou seja, de impostos, em relação aos outros países. Por exemplo, os ingleses, pagavam cerca de 15% de impostos, enquanto outras nações pagavam cerca de 24%. Além disso, em termos econômicos, o país, e sobretudo a capital, que até então era o Rio de Janeiro, sofreu também diversas mudanças. Muitas obras de caráter público também foram construídas nesse período. Por exemplo, a Casa da Moeda, o Banco do Brasil e o Jardim Botânico e tantas outras coisas que foram implementadas com a chegada da família real portuguesa aqui no Brasil. Em termos de educação também, veremos que esse item não foi deixado para trás. Na educação e na cultura, esse período marcou diversos avanços nessas áreas. Isso porque muitos investimentos foram feitos. O que podemos confirmar foi através aí da construção da Biblioteca Real,
da Academia Real de Belas Artes, da Impressa Real, além das escolas de medicina. Esse período da história do Brasil acabou influenciando diretamente também no processo de independência do país. Isso porque, em 1815, a administração do governo joanino extinguiu a condição de colônia ao Brasil, e foi assim que o país recebeu o título de Reino Unido de Portugal e Algarves, tornando-se a sede administrativa de Portugal. Esse fato em si deixou muitos descontentes, no caso os portugueses, que estavam em Portugal. Com isso, eles exigiam o retorno de Dom João, que por fim retorna a Portugal para a Revolução Liberal do Porto em abril de 1821. Esse evento marcou o fim do período joanino.